também, milagre. O pessoal tá gravando pra gente começar a aula de hoje aí. E aí, gostaram da provinha? Esquece essa prova. A provinha tava Se fácil. gostar é apanhar pra fazer, então foi do caralho. A provinha tava fácil, pô. Fácil pra você. A prova tava de graça, dava pra complicar bastante ali, eu quebrei o galho de vocês. Não, pô, é porque é difícil mesmo, tá ligado? Não é que tipo, tinha questão igual aos exercícios lá, mas era difícil fazer de qualquer forma, então não tinha Era pra onde difícil correr, até não. pra colar. Não tinha pra onde correr, não. Ninguém tava sabendo fazer, lascou tudo. Eu quero as notas. As lágrimas. Boa pergunta, e as notas? É quando? Não terminei de corrigir, não. Eduardo, você podia levar em consideração aquela situação Mark X, hein? As outras ainda a gente tentou fazer alguma coisa, mas... Aqui a gente fez só a letra A, considera a letra B também, tá? Teve a terceira questão, que era de marca X, a primeira de marca X. Eu fiz ela de cabeça, velho. Depois que eu vi o resultado lá, era igual. Eu falei, porra, bichão mesmo. Você é o cara, mano. Você é o cara. Eu chutei ela e falei, rapaz, eu acho que é essa daqui mesmo, velho. Aí foi que acabou sendo. Sai da chuva, Danilo. Bom, pessoal, tá aparecendo a imagem aí pra vocês, a prova? Tá? E eu preferia não estar vendo ela. Me traz boas lembranças. Essa provinha tava de graça, tá? De graça. De graça. Aqui ele pediu representação de espaço de estado e diagrama de blocos desse sistema aqui com essa função. De graça, de graça, de graça, totalmente de graça. Aqui o que a gente tinha que fazer? A equação, primeiro aqui identificar as variáveis, né, de estado. O grau mais alto aqui do y é 2, né, o y 2 pontos, ou derivada segunda, então a gente vai trabalhar com o x2, né, x2 e x1, então. Aí o x2 linha, x2 linha, x1 linha, x1, e o lado de cá fica só em função de u, beleza? Então aqui a gente tem... É só retrabalhar a equação para poder isolar o x2, porque no nosso sistema ali, na representação de espaço de estado, a derivada que tem na equação, ela é unitária. Ela está multiplicando por 1. Então, é só dividir todo mundo por 3 ali, né? Por esse 3 sumido ali. E aí, isolar o x2 ponto, né? Para ele ficar no formato da equação. Da equação matricial. Tem participação especial aqui hoje, o baixinho. E... aí, isolando o x2 ponto aqui, a gente consegue trabalhar com a equação em função montar as equações aqui, as matrizes, né, em função do sistema que a gente tem. Alguém não entendeu o que era para fazer aqui? Teve dúvida?
Eu. Enfim, o que eu fiz aqui deu mais ou menos o que tá aí. Mas eu só não dividi nada por 3. Ô, professor, mas aí, nesse u ao quadrado mais 4, podia deixar desse jeito, assim, na forma? Ou ele pode, ou então substitui por uma outra variável, né, para representar ele, mas não interfere na Eu coloquei, montagem ali, não. eu substituí por um T qualquer aí, e Pode ficou desse ser, jeito aí. pode ser. Não tem problema não. Dá para deixar ele em função de U mesmo, mas dá para substituir por uma variável qualquer para representar ele, né, porque ele está ao quadrado, mas não interferiria em nada aqui não. No caso aqui, eu deixei até o ao quadrado mesmo, mais 4. Não teria problema não. Poderia colocar uma outra letra aqui para representar. Beleza? E aí é só montar a equação aqui. Montou a equação, a gente consegue montar as matrizes. É bem tranquilo aqui. O x1 ponto nosso é o x2, igual ao x2, né? A derivada do x2 vai dar a derivada do x1 vai dar o x2. E aí é só montar direto. O x1 aqui vai estar zero, porque vai multiplicar, né? Todo mundo aqui. E isso aqui tem que valer. Então, a gente vai ficar, o x1 é igual a 0 vezes x1, mais 1 vezes x2, mais 0 vezes essa galera aqui. Então, vai sobrar que o x1 ponto é igual ao x2. Está obedecendo isso aqui. Beleza? E na equação de baixo, é só representar todo mundo. O x2 ponto ali, a derivada x2, tá menos 5 terços x1, menos 5 terços x2, só está invertido aqui a ordem, né? E 1 vezes esse cara. Tá faltando. Não, tá certo, porque a gente já passou ele para de lá. Beleza? Acho que é bem tranquilo isso daqui. No diagrama de bloco também não tem segredo. O detalhe aqui é que quando a gente isolar essa galera aqui para separar a saída aqui a entrada, né? Que tá o ao quadrado vezes 2 terços. Ele tem que entrar aqui também, multiplicando. E esse 4 terços aqui também tem que entrar somando aqui, vai entrar no somador. O resto é a mesma coisa que a gente já tinha feito. Bem tranquilo isso aí, não tem segredo. A questão 2 também era bem tranquila. Esse aqui foi um que a gente fez na aula, que eu resolvi ela com vocês na aula. Depois, na última aula antes da prova, a gente fez a revisão, eu resolvi ela de novo com vocês. Era a mesma equação, não mudei nada, tá igualzinho. Então, acho que não tem segredo aqui, né? Inclusive, lá eu mostrei um outro caminho, né, que para resolver isso aqui. Ele deu a função de transferência e pede a representação de espaço de estado para converter do domínio S para o domínio do tempo, né? Aqui usando esse outro método aqui, a gente precisa identificar aqui os integradores embaixo. Então, divide todo mundo pelo S3 ali. A nossa equação fica assim, bonitinha. Beleza? E aí, tendo os expoentes aqui negativos do S, dá para a gente jogar lá no nosso diagrama de bloco. Beleza? E é bem tranquilo dali para frente. Feito o diagrama de bloco, foi aquela mesma resolução que a gente viu 2 vezes aí já na aula, né? Só seguindo a estrutura da equação mesmo que a gente consegue montar ele todinho aqui. O grau mais alto aqui é 3, então a gente tem 3 integradores, beleza? E aí é só seguindo a estrutura, o x3, x2, x1, derivada do x2 é o x3, derivada de x1 é o x2, entrada do sistema, saída, e aí vai seguindo a equação que a gente consegue montar todo mundo, vai multiplicando x2' vezes menos 3, e assim sucessivamente, vai montando todo mundo até chegar no final da saída, na saída ali do nosso sistema. Acho que é bem tranquilo isso aqui. Alguém ficou com dúvida nessa questão para fazer isso aqui, ou no dia que foi explicado, nas 2 vezes, e ninguém falou nada? Tem mais gente ali para entrar. Aí.
Beleza? Vou mandar esse gabarito para vocês depois. Essa questão aqui é uma questão que está no livro, que está no portal. E ela também é bem tranquilinha, bem facinha para fazer. Ele quer aqui o modelo do sistema no espaço de estado. Ele deu o sistema representado ali pelo circuito, e que é a representação dele em espaço de estado. Quer saber qual dessas opções aqui representa esse sistema no espaço de estado. A resolução dele também é bem tranquila. A gente faz ali lei das malhas no circuito, beleza? Vai ficar em função de tensão de entrada, tensão de saída. Aplica a malha aqui, soma as tensões de todo mundo. Tensão desse cara, mais a tensão desse cara, mais a tensão desse cara, que é a tensão da saída, tem que ser igual à tensão de entrada da fonte. Beleza? Foi isso aqui que ele fez. E aqui a tensão dos resistores ali, do capacitor, já está em função da derivada, porque a tensão desse cara vai variar com o tempo. A corrente desse cara vai variar com o tempo, então já está todo mundo em função das derivadas ali. Beleza? E aí é só substituir também direto, é bem tranquilo isso aqui, bem facinho. Como a gente tem o grau mais alto ali, a derivada segunda, na corrente ali do indutor, as nossas variáveis de estado aqui são duas. O grau mais alto é o x2, né? X2 é a derivada segunda, então são duas variáveis. E aí, fazendo a representação direta aqui, a gente consegue chegar na matriz bonitinha aqui, facinho. Beleza? Se eu não me engano, aqui foi letra E, né? Letra E, isso. É esse cara. É a mesma coisa do exercício de cima. Esse aqui também a gente já fez, se eu não me engano, eu coloquei essa questão na prova parcial também para vocês. Acho que é a mesma questão, se eu não me engano. Ela só tem um pouquinho de trabalho a mais, que é a modelagem do sistema primeiro, que ele não deu o sistema modelado aqui. Mas ela é bem tranquila também. Já deu as equações aí da massa, a esquerda e a direita, do ponto que ele está querendo ali. E aí pede a função de transferência. A função de transferência ali a gente vai fazer em função aqui a gente tem as duas equações, né? Isola o x na primeira, coloca todo mundo multiplicado o x ali. E aí depois a gente consegue fazer a função de transferência aqui em função de y sobre u, né? Que o y aqui é a saída do sistema e o u é a entrada. Beleza? Então, fazendo saída sobre entrada, a gente consegue chegar na função de transferência. Ele já deu a equação basicamente aqui, as duas equações. É só a gente trabalhar com elas aqui e chegar numa relação que permita fazer o y sobre u aqui dentro dessas duas equações. Sisteminha com duas equações. O que a gente tem de variável aqui é o y e o u. Beleza? E o x também, só que o x você coloca ele em evidência em uma e substitui na outra, ele sai da brincadeira. Beleza? Por exemplo, aqui colocou o x em evidência. E aí passa todo mundo para lá, passa esse cara dividindo, e aí substitui esse x na equação de baixo. Aí o x some. A gente chega numa equação só. E aqui é só isolar, trabalhar ela aqui para ficar em função de y sobre u, que foi o que foi feito aqui. E aí a gente tem a função de transferência dele. Bem tranquilinha também, bem facinho. É uma questãozinha que, se olhando assim, até dá um susto, né? Mas ela é bem facinha de fazer. Vocês conseguiram fazer essa prova toda? Consegui nada? Por que não? Eduardo, Porque ela tá difícil? Mas por que, gente? Não tava não. Pra mim tava fácil. Essa última questão aqui mesmo era uma das mais fáceis. Ele deu o sisteminha, o circuitinho aqui RC, série, com a fontezinha. E já deu a função. E aí ele quer saber a resposta do sistema quando substituir os valores ali, considerando as condições iniciais nulas. É mamão com açúcar isso aqui, facinho. Aplica Laplace nele, no sistema, a gente chega
fica em função da corrente ali. Aí aqui faz a expansão, fração parcial, que é aquele que a gente viu lá no início do semestre, acho que segunda aula, se eu não me engano. Isso aqui vocês já viram lá em cálculo. Eu perguntei na sala, todo mundo falou que já viu isso lá, hein? Que viu o Laplace, que viu o Laplace inverso. Quem foi esse mentiroso? Valor. Todo mundo falou que já viu isso aqui. Eu perguntei ao Evandro também, o Evandro disse que ensinou isso para vocês. Uns 3 anos atrás eu vi mesmo, pô. Eduardo, existe uma grande diferença em ver e lembrar dessas coisas. Eu não tô lembrando mais nem quem é Evandro. Não sei nem que matéria é Eu não lembro nem que dia que eu estudei naquela faculdade. Eu conversei com ele lá, ele falou, olha, isso aqui foi visto, eles fizeram as listas de exercícios, isso aqui foi bem trabalhado lá com eles sabem fazer. Tanto que eu nem foquei muito nisso, porque esse é conteúdo que vocês já viram. Essa parte de expansão e fração parcial, na verdade, isso aqui é um conceito da matemática que vem lá de trás, lá do ensino médio. Só está aplicado aqui na Laplace, mas isso é um conceito mais lá para trás, que a gente vê lá atrás. Essas frações parciais é a parte mais difícil de cálculo 3. A expansão dela aí é que é um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil de fazer. O negócio são os fundamentos que a gente não lembra. Então, esse fundamento isso foi visto lá atrás, lá no segundo grau. Não, escola pública não tem isso não, ainda. Eu vim de escola pública. Até Davi tá concordando que a prova estava difícil. A primeira prova que eu vi que em 2 dias ninguém tava conseguindo fazer quase nada. Aí ali... Eduardo, eu também me perdi nessa prova aí. Eu queria... você sabe se tem algum, sei lá, algum livro com que tem uma lista de exercícios para a gente poder praticar mais assim, entendeu? Porque eu achei que eu faltei mesmo muito a praticar, entendeu? Você sabe se tem alguma coisa? O Danilo. Porque no portal parece que pula, dá um exemplo lá e dá um exercício, parece que pula alguma coisa, sabe? O livro base ali que está no portal, ele dá uma resumida em algumas coisas, porque ele leva em consideração conceitos que vocês já viram. Então ele não vai ficar mastigando aquele negócio, entendeu? Mas tem sim, tem o livro do Ogata, Teoria de Controle Moderno Ogata. É um dos Vou abrir melhores ele lá, o Ogata, desse eu conteúdo. baixei, mas parece que ele é muito, sei lá, parece que ele também me deu a sensação que ele pula também. Não sei se foi só eu que achei isso. A parte Rapaz, o negócio é ir pro YouTube, meu irmão, e ver vídeo aula, porque Não, eu fui, o cara mas explicando exercício lá resolvendo, e ainda assim é complicado entender. é igual, por exemplo, a primeira questão. Eu lembro que lá no vídeo do YouTube, lá o cara explica igual questão, por exemplo, a derivada terceira. Aí na prova era a derivada segunda. Eu fiquei na dúvida se era para derivar a partir dali ou se era para poder... Tinha que derivar de novo para poder começar a fazer a conta, mas fiquei nessa. Na verdade, é simplificada, né? Então, eu pensei que, tipo assim, você teria que derivar de novo para poder achar a derivada terceira e fazer a conta. Mas... ali eu já dei uma simplificada. Se tivesse o S terceiro ali, o derivada terceira, você teria uma matriz 3x3, já fica um pouquinho maior, mas ali eu dei uma simplificada, né? Eu botei só Mas só depois o grau 2. Depois eu fiz por 12 mesmo, achei que seria mais certo fazer por 12. Bola pra frente. Essa última questão aqui, o que dá um pouquinho mais de trabalho é na hora de calcular aqui a transformada inversa, porque tem que fazer expansão, fração parcial. Mas não é um conceito difícil de entender, ele é trabalhoso, mas ele não é difícil de entender. A ideia aqui é achar esses coeficientes aqui, o A e o B, a partir dessa equação aqui, né? É só isolar ele aqui e calcular o A e o B. E aí, fazendo por sistema, a gente consegue achar esses dois aí com uma certa facilidade. Achando A e B, é só substituir todo mundo e joga na tabelinha lá do Laplace, usa a tabelinha e acha a transformada inversa.
A transformada inversa de Laplace não tem jeito, tem que ser feito por expansão mesmo. Quando chegar num sistema de equações, ou numa equação polinomial tipo essa aqui, com esse formato ou com esse formato, não tem jeito, a gente tem que fazer expansão. Não dá para aplicar direto a transformada. Aí não tem para onde correr. É a parte mais chata, digamos assim, do Laplace, é essa transformada inversa. Ô, professor, duas dúvidas aqui. Uma você tem prazo para lançar a nota das provas? Você acha que você tem algum dia? A data limite que eles passaram para a gente é dia 4. Eu vou tentar lançar antes disso. Tá, e a outra coisa é que eu cheguei meio atrasado, eu não vi se você falou alguma coisa a respeito das aulas presenciais, se mudou alguma coisa. Ainda não tem. A última informação que a gente tem é aquela mesma que foi passada para vocês. Não teve alteração ainda não. Mas o governo do estado já andou liberando algumas coisas, né? O estado, de repente, pode ter alguma mudança aqui. Beleza. Eu vou mandar essa prova para vocês, esse gabarito para vocês, para vocês darem a revisada aí, mas eu acho que isso aqui tá bem tranquilo, essa provinha foi bem facinha. Eu tentei não pesar muito a mão, para ajudar mesmo. Deixa eu ver aqui o que é mais. Tá, todo mundo tem o livro? Sim. No portal, sim. Vocês viram lá que a próxima aula, na sequência ali, a próxima unidade vai começar a trabalhar com MATLAB, né? Trabalhar bastante com MATLAB. Vocês já usaram MATLAB alguma vez? Eu já usei, mas tem algum tempo também. Nunca usei não, Eduardo. Então, a gente vai precisar do MATLAB para poder fazer os exercícios que estão lá. Porque chega num ponto ali que a gente não consegue mais fazer na mão os cálculos, porque já fica bem complexo. Começa a calcular aquela outra aula que a gente viu lá para fazer a transformação de espaço-estado para função de transferência, vice-versa, tem que fazer aquela matriz inversa e calcular aquele coeficiente ali. E como é que vai ser a prova depois, professor? Mesmo tendo que fazer comando MATLAB na mão, aí é complicado, né? Não, e dá pra gente ir pro laboratório, né? Se já tiver voltado à aula presencial, dá pra gente ir pro laboratório. Lá tem MATLAB nos computadores lá. Porque não tem jeito, o conteúdo daqui para frente já começa a ficar mais pesado. Aí, assim, nessa questão de cálculo, já tem muita coisa que a gente não vai conseguir fazer na mão mais. Aí vai ter que partir para o MATLAB. Aí o que precisa fazer? Precisa que vocês instalem o MATLAB aí no computador de vocês para vocês poderem acompanhar. Pra vocês conseguirem fazer os exercícios. Ele é gratuito ou ele é pago igual ao AutoCAD? Ele é igual ao AutoCAD. Mas tem uma versão de estudante que dá um período de uso, eu não sei quanto tempo, se eu não me engano é 30 dias, alguma coisa assim, mas ele tem um período lá para estudante, parece que é maior. Tem que entrar no site e fazer o cadastro. Eu procurei algumas outras versões aqui, algumas outras opções de software gratuito, né, para poder fazer esses testes, mas existe chama Octave. Só que ele não está fazendo, pelo menos a versão que eu baixei aqui, não fez o cálculo ali para representação espaço-estado, ele não fez. Ele aceita os mesmos comandos do MATLAB, é a mesma coisa, só que na hora de fazer o cálculo ele não fez. Eu não sei se foi algum erro na instalação aqui ou o que aconteceu, mas ele não fez. Ou se ele não faz mesmo, tem que pesquisar isso aqui ainda para descobrir. Mas, de qualquer jeito, a gente vai precisar de um software que faça essa operação aí que o MATLAB faz. Se não tiver jeito, vai ter que partir para o MATLAB mesmo. A instituição disponibiliza o MATLAB nos computadores lá do laboratório, só que a gente está nesse impasse aí por causa da quarentena, né?
eu acredito que até a próxima prova a gente já tenha voltado para aula presencial de novo, né? Aí dá para a gente fazer isso lá no laboratório. Toda essa Zona Norte, né, que a gente chama aqui da cidade Zona Norte, inclusive a cidade, tem muita gente nos ajudando, fizemos de madrugada. Beleza? Eu tentei até montar uma coisa para a gente hoje, usando o MATLAB, mas não usando esse outro software, esse Octave, mas não deu certo porque ele não está fazendo o cálculo. Eu vou desinstalar ele aqui, instalar de novo depois, baixar de um outro lugar e instalar de novo para ver se é problema na instalação. Mas os outros cálculos todos que eu testei nele, que faz o MATLAB, eu testei nele, funcionou, mas essa parte do sistema na representação do espaço-estado ele não fez. Não sei se foi algum problema na instalação. Com relação eu estou querendo, na verdade, medir o nível de dificuldade que vocês estão tendo. Porque a aula seria fazer a aplicação desses conceitos que a gente viu em alguns problemas práticos aí de representação de sistema. Só que eu estava com a ideia de fazer isso usando o MATLAB, mas não funcionou. E eu estou tentando baixar uma outra versão do MATLAB aqui para mim, para fazer esse teste nele também. Eu passo o link para vocês depois de onde eu baixei e o caminho todo ali para poder usar ele. E aí vou passar tem uma apostilazinha também que eu encontrei na internet com alguns comandos básicos dele. Eu vou passar para vocês também, para vocês brincarem um pouquinho com ele. Beleza? Deixa eu carregar esse negócio aqui só para poder... Cadê o negócio? Volta. Esse cara. Por exemplo, se der uma questãozinha dessa aí para vocês, te dá o sistema com o circuitinho, né? Capacitor 1, capacitor 2, um resistor, um indutor e a fontezinha de tensão. E a tensão de saída aqui é a tensão do capacitor 2. E aí pede a representação desse cara em espaço de estado. Vocês conseguem fazer? Tem pelo menos ideia de quando começa? O que pode ser feito aí? Como que a gente resolve esse negócio? Tem ideia não, professor? Dá uma dica aí. Nenhuma, nada? Não sei nem o que é isso, Eduardo. Mas resolver isso aí. Pra mim tá em inglês, né? Mas. Ô, João, você fez aula de inglês aquela vez, hein? Olha o Ivan dando Pois é, slide. eu fiz uma aula só e você me queimou com o Evandro, vagabundo. Fiz nada não, rapaz. Vamos voltar aqui. Como que a gente calcula a tensão no indutor? Qual é a equação para calcular a tensão no indutor? VL. Como calcula a tensão no indutor? Vocês sabem. OL, DI, DT. Lembra? E a tensão do capacitor? É o Q sobre a capacitância. E se for calcular a corrente do capacitor? Bora, gente. Vocês já estudaram isso? DQ, DT.
Lembra disso aqui? Isso aqui é lá do início, lá das primeiras disciplinas que vocês viram lá, dos primeiros semestres. Então dá para substituir isso aqui, né? Que é o I de saída ali seria a derivada da tensão do capacitor em função do tempo. Lembra dessas relaçõezinhas aqui? Esse negócio para escrever aqui é péssimo. Mas enfim, vamos lá então. Vou tentar resolver esse negócio, pelo menos estruturar ele aqui. Aqui está positivo em relação a esse ponto. Tensão do capacitor 1. Aqui está positivo. Tensão do resistor. Quem mais? A corrente do indutor já está aqui. A corrente total, que está vindo da fonte, é a corrente do capacitor 1. Beleza? Essa corrente chega aqui, uma parte dessa do indutor aqui, que foi chamada de L. A outra foi para o resistor, que é a mesma corrente do capacitor 2. Beleza? Então, a corrente do capacitor 1 aqui é a corrente do resistor mais corrente do indutor. Beleza? Tá, para um circuitinho desse aqui, a gente vai fazer a representação dele em espaço de estado. Precisa definir as variáveis de estado. Quantas variáveis de estado a gente tem que ter aqui? Quem sabe? Eu já falei isso lá para trás, nas primeiras aulas aí. Lembra que eu falei lá que para definir as variáveis de estado, a gente tem que identificar os elementos que são acumuladores de energia? Então aqui a gente tem capacitor 1, indutor e capacitor 2. São 3 acumuladores de energia aí, né? Então são 3 variáveis de estado. X1, o negócio horrível. X2 e o X3. Beleza? Quem é o X1? Vou falar que é a tensão. Deixa eu arrumar o negócio. Tensão no capacitor 1. Gente, esse troço é péssimo. Quem é o X2? A corrente. Eita, deixa eu apagar isso aqui. Tá muito feio. Vamos de novo. Quem é o X1? A tensão do capacitor 1. Beleza? Não adianta não, continua horrível. O X2. A corrente no indutor. O X3. A tensão no capacitor 2. Beleza? Para fazer a representação no espaço de estado, a gente precisa precisa seguir aquela regrinha lá, né? A derivada de x é igual a matriz A vezes a matriz de derivadas de variáveis de estado mais a matriz B vezes a matriz de variáveis de entrada. Lembra disso aqui? Para fazer a representação, precisa cumprir isso aqui e precisa da outra equação, que é a equação referente à saída do sistema, que é o y de t. Aqui a gente tem a matriz C vezes a matriz de derivadas de variáveis de estado mais a matriz D vezes a matriz de variáveis de estado. Beleza? Variável de entrada, perdão. Variável de entrada, variável de estado. A gente precisa cumprir esses dois aqui, achar esses elementos aqui e montar as duas matrizes, os dois sistemas ali de matrizes, para poder fazer a representação deles em espaço de estado. Então aqui a gente tem as
três variáveis aí, que é a tensão desse cara, a corrente desse cara e a tensão desse cara. A saída aqui é o V0T, que é a tensão do capacitor 2, a entrada é o VI. Beleza? Então, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa da derivada. Então, vamos derivar esses caras. Quem é a derivada do x1? x1 ponto. Por aqui dá para a gente fazer a derivada dele em função da corrente. Vai ficar a corrente do capacitor 1 dividido pelo capacitor 1. Quem é a derivada do x2? É a tensão do indutor dividido pela indutância. Quem é a derivada x3? É a corrente no capacitor 2 dividido pelo capacitor 2. Estão conseguindo acompanhar o que eu estou fazendo aqui? Ou já ficou perdido aí no caminho? Eu não tinha perdido o caminho, não. Fiquei perdido na partida. Vamos voltar. Ele deu um circuitinho e quer que faça a representação desse cara em espaço de estado. Beleza? Para fazer a representação em espaço de estado, a gente tem que montar isso aqui. Montar essas duas equações matriciais aqui para o sistema, para representar esse sistema. Beleza? Para montar esse cara, a gente precisa da derivada da variável de estado, a matriz A, a matriz de variável de estado, a matriz B e a matriz de variável de entrada. E aqui embaixo a mesma sequência. Matriz C vezes a matriz de variável de estado, mais a matriz D vezes a matriz de variáveis de entrada. Beleza? É basicamente a mesma coisa que a gente já fez outras vezes aí. Só que para aplicar isso aqui, a gente precisa identificar essas variáveis primeiro aqui, né? Primeiro as variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado? São grandezas que não são derivadas de ninguém a princípio. E no caso de um circuito desse aqui, ela é ou as variáveis de estado serão as correspondentes às grandezas dos elementos que são acumuladores de energia. Então, tem capacitor e tem indutor, né? O que vai variar no capacitor aqui em função do tempo é a tensão dele. Então, a tensão desse cara é uma variável de estado. O que vai variar no indutor em função do tempo é a corrente do indutor. Então, a corrente do indutor é uma variável de estado. Para o capacitor é a mesma coisa. A tensão dele varia com o tempo, então é uma variável de estado também. Para esse circuito aqui, a gente só tem as três, porque esse cara não tem grandeza nenhuma variável no tempo, por ele mesmo, tem em função do circuito. O circuito variar, a corrente e a tensão dele vai variar proporcional, mas ele mesmo não provoca essa variação aí em função do tempo. A fonte é constante, então o que tem de variável aqui são as grandezas desses três caras, beleza? São três variáveis, então. O x1 aqui, que eu chamei de x1, é a tensão desse cara. O x2 é a corrente desse cara, do indutor. E o x3 é a tensão do capacitor 2. Beleza? E aí o que eu fiz aqui foi só derivar essas variáveis. Beleza? Para poder a gente ter a matriz de derivadas aqui das variáveis de estado. Ok? Tá, e o que a gente faz agora aqui? Eu preciso chegar numa relação que me permita substituir esses caras aqui dentro e montar a matriz. Dá para a gente fazer uma jogada aí. Isso aqui é a corrente do capacitor 1, né? Ficou feio, mas está valendo. A corrente desse capacitor, a gente pode fazer a relação seguinte. Corrente do capacitor 1 é a corrente que vai para o indutor mais a corrente que vai para o resistor. Beleza? Quem é a tensão desse capacitor? Ou melhor, como eu faria para calcular essa corrente aqui desse resistor?
galera não tá aí ou tá sem entender nada? Se eu fizer assim, a derivada x1 aqui, 1 sobre RC, e multiplica a tensão de entrada, menos a tensão do capacitor 1, menos a tensão do capacitor 2, mais a corrente do indutor sobre o capacitor 1. Consegue entender de onde saiu isso aqui? Consegue analisar e entender de onde saiu essa operação aqui? Eu estou seguindo basicamente isso aqui. A corrente do capacitor posso falar que ela é a variação da tensão em função do tempo. A variação da tensão é o Q sobre C. E a corrente do capacitor é o dQ dt. Consegue enxergar de onde saiu isso aqui? Ou está confuso? Ninguém fala nada. Eu vou considerar que está todo mundo entendendo. Eu tô bem confuso, velho. Deixa eu escrever a equação aqui para vocês entenderem, para ajudar a entender. Isso aqui tem que ser igual ao VL sobre L. Tá. A tensão o X1 aqui, a derivada dele não é a corrente do capacitor 1 sobre a capacitância? A corrente do capacitor não é a tensão do capacitor em função do tempo, né, que é a variável. O numerador dele aqui é a tensão do capacitor, a taxa de variação da tensão do capacitor. Beleza? A tensão desse cara, o VC, tem que ser o VI menos a tensão do indutor. Beleza? Ou uma outra forma da gente enxergar isso, se eu fizer a análise pela malha de fora. Tensão da fonte, menos a tensão do capacitor 1, menos a tensão do resistor, menos a tensão do capacitor 2, tem que ser igual a zero. Então, eu posso falar que a tensão desse cara é igual a essa tensão menos o VR, menos a tensão do capacitor 2. Beleza? Conseguiu enxergar ou não? Conseguiu entender ou não? Tô começando a entender. Beleza? Eu só separei aqui a parte que é constante, que é a resistência e a capacitância que são constantes, e botei as grandezas que são variáveis dentro do parênteses. Beleza? Eu fiz a relação para a tensão desse cara. Tensão dividido pela resistência, pela resistência e pela capacitância ali vai me dar a corrente que está passando aqui nesse cara, nesse capacitor 1. Beleza? Ou, calculando por aqui, né? Essa corrente aqui mais essa. Isso aqui dividido pela resistência aqui vai me dar a corrente também que está passando ali. Beleza? Conseguiram enxergar aí? De onde saiu isso aqui? Isso aqui eu só apliquei essa equação aqui que a gente tira por quisco do circuito. Beleza? Para o X2, a derivada X2, a gente não falou que é o VL sobre L? Quem é o VL? Quem é a tensão do indutor? A tensão do indutor ali é o VI, que é a tensão de entrada, menos a tensão do capacitor 1. Beleza? Isso aqui dividido por L. Beleza? E o X3, ponto.
X3 ponto é 1 sobre o capacitor, a corrente do capacitor 2 sobre o C2. A gente vai fazer basicamente a mesma análise que fez no de cima. Isso aqui vai ficar 1 sobre RC2 e multiplica quem aqui? VI, que é a tensão de entrada, menos a tensão do capacitor 1, menos a tensão do capacitor 2. Beleza? Fazendo análise por fora, né? Pela malha de fora. Beleza? A corrente aqui do capacitor 2, que é o IC2 aqui, que a corrente está passando nesse cara, eu vou aplicar por aqui. O DVDT, né? A tensão dividido como na malha aqui a corrente tem função da resistência também, questão de série, eu tenho que dividir por essa resistência também. Beleza? E aí eu consigo chegar na relação, então, fazendo as quedas de tensão aqui. Tensão desse cara, menos a tensão desse cara, menos a tensão desse cara, vai me dar essa corrente que está passando aqui. Dividido pela resistência aqui, a gente tem a corrente IR, que é o mesmo IC2. Beleza? Então, a gente tem as três equações aqui das derivadas das variáveis. Só que ainda dá para melhorar isso aqui. Isso aqui, que é o VI, ou melhor, a tensão do capacitor 1 é o X1, a tensão do capacitor 2 é o X3, beleza? O IL é o X2, tá aqui. São as três variáveis de estado que a gente tinha declarado lá em cima. E aqui para baixo também dá para substituir todo mundo. Então, como que fica essa bagunça aqui? Aí, negócio, escreve. E a gente tem, então, X1 ponto, vai ficar 1 sobre RC1 e multiplico. VI é uma constante. O VC1 é o X1. Vou botar um X1 aqui. E o VC2 é o X3. E ainda tem esse cara. O IL é o X2. Então, mais o X2 sobre C1. Beleza? Para X2 linha. Esse negócio é péssimo para escrever. X2 linha. Só substituir, né? O VC1 é o X1. Então, vai ficar VI menos X1 sobre a indutância. E o X3' é 1 sobre RC2 que multiplica VI menos X1 menos X3. Beleza? Agora aqui dá para a gente fazer a nossa matriz de estado. Ô, Eduardo, diga. No X2 você eliminou o VL sobre L? Não, o VL, a tensão do indutor aqui, é a tensão de entrada menos a tensão do capacitor 1. Beleza? Aplicando a malha aqui. A tensão desse cara é a tensão da fonte menos a tensão do capacitor 1. Só substituir o VL aqui pelo equivalente dele, que é a tensão de entrada menos o capacitor 1, menos a tensão do capacitor 1. O VC1 é a nossa variável X1, que a gente tinha declarado lá em cima. Então, só substituir aqui, né? Beleza? Aí, dá para a gente montar a nossa matriz de estados. Deixa eu reescrever esse negócio aqui, para a gente relembrar aí. X1 ponto é 1 sobre RC1 que multiplica o VI menos X1
menos x3, fecha, aqui mais o negócio, x2 sobre C1, o x2 ponto, a derivada x2 é o VI menos x1 sobre indutância. E o x3' é 1 sobre RC2, que multiplica VI menos x1 menos x3. Beleza? Então, para montar a matriz, a gente tem a matriz de derivadas, que é o x1 ponto, x2 ponto e x3 ponto. Aqui vai ficar, vai entrar com coeficiente negativo, né? Tem como multiplicar alguma coisa, algum valor aqui dentro da matriz e vezes o x1. Na equação do x1 ponto, tem alguém multiplicando x1 aqui? Tem esse cara, né? Então, menos 1 sobre RC1. Então, vai ficar menos 1 sobre RC1. Multiplicando x2 aqui, tem 1 sobre C1, menos 1 sobre C1. E o x3 tem menos 1 sobre RC1. Na equação de baixo, a gente só tem o x1, que é menos 1 sobre L. x2 não tem, é 0. x3 não tem, é 0. Beleza? E na terceira equação a gente tem menos 1 sobre RC2, 0, porque não tem ninguém multiplicando x2 ali, e menos 1 sobre RC2, que multiplica o x3. Beleza? Isso aqui vezes a matriz de derivada, de variáveis do sistema, né? x2, variável de estado, x3. Pessoal, esse negócio é muito ruim para escrever. Não sei se vocês já tiveram a experiência, mas isso é péssimo. Escreve com o negócio de um jeito, ele vai vir. Professor, tem alguém querendo que você aceite aí para ele entrar na aula aí, ó. Quem é? Tá chamando aí? Deixa eu ver aqui. É o Wilson. Tem a galera ali. Aí pronto, entrou todo mundo agora. E aqui falta a galera que está multiplicando o VI, que é a tensão de entrada, né? A matriz de variáveis que está multiplicando o VI. Então aqui vai ficar 1 sobre RC1, 1 sobre L e 1 sobre RC2. Aqui, né? O tracinho aqui ficou errado. Beleza? Isso aqui vezes o VI. Então, essa aqui seria a equação matricial, a primeira equação matricial para representação no espaço de estado. A outra é só montar em função da saída, que é o y de t. Aqui tem x1, x2, x3. Lá atrás a gente tinha visto, deixa eu voltar. Faltou fazer a informação do y aqui, né?
que a gente tem de informação aqui do X, da saída aqui, está só em função do X3, né? Aqui ele está 0, 0 e 1. Beleza? Lembra numa aula para trás que a gente viu aí, para fazer a representação, que essa matriz aqui, por definição, ela vai estar sempre nesse formato? Aqui não precisa nem esquentar muito a cabeça, só lembrar com a estrutura dela que ela vai estar sempre nesse formato. Essa segunda equação ela é mais facinha de fazer, porque ela é basicamente padrão, né? Vai mudar aqui só as variáveis de estado. E aqui seria o mais D vezes U, mas a matriz D geralmente ela é zerada. Como não deu informação ali sobre ela, a gente considera ela zerada. Beleza? Seria basicamente isso aqui. Com essas duas equações matriciais aqui, a gente consegue fazer a representação daquele circuitinho lá por meio de espaço de estado. É complicado para chegar nisso aqui? Demais. Se jogar um exercício desse para vocês fazerem, vocês conseguem fazer? E esse é um circuitinho simples, dá para a gente fazer com circuitos maiores aqui, fica mais complexo. E aí é a hora que a gente não vai conseguir resolver isso manualmente, porque, por exemplo, se tiver uma outra malha aqui, ou mais um elemento que acumula energia, um capacitor, um indutor, aí a gente já tem 4 variáveis, vai ficar a matriz 4x4. Se tiver mais malhas ou mais elementos ali, já começa a complicar bastante. E o próximo passo aqui, que não pediu ali, mas seria fazer a conversão disso aqui para função de transferência. E aí, para fazer a conversão para função de transferência, a gente tem que fazer aquele passo a passo lá que a gente viu na última aula antes da prova. Calcular aquele coeficiente de transição, tem que fazer a matriz inversa da matriz A, calcular a transposta, o cofator, perdão, e aí a gente acha o coeficiente, depois se multiplica pelas outras duas matrizes e acha a função de transferência. Com essa estrutura aqui, ainda dá para fazer, com esse sistema aqui, que está uma matriz 3x3, então ainda dá para fazer na mão. Se for um sistema com 4 variáveis aqui, por exemplo, a gente tem uma matriz 4x4, já fica bem complexo para fazer. Se for um circuitinho lá, no nosso caso aqui, um circuitinho com 5 malhas, já não dá mais para fazer na mão, fazer essa conversão na mão. A gente teria que fazer por meio do MATLAB. No MATLAB, a gente tem alguns recursos ali bem interessantes. Não sei se vocês já usaram lá, eu comecei até a montar um passo a passo aqui, mas não terminei porque o software que eu estava usando aqui não estava respondendo essa primeira parte que ele fez. Por exemplo, para criar uma matriz lá no MATLAB, ou algum outro simulador aqui, obedeça aos comandos do MATLAB, né? O primeiro passo é as informações básicas aqui, os comandos básicos. Chavezinha para abrindo ali para indicar o início da matriz e o colchetezinho, né? Abrindo para indicar o início da matriz, o colchetezinho fechando para indicar o final da matriz. Para separar a informação por colunas, separa com vírgula. Para separar por linha, usa ponto e vírgula. Então, por exemplo, para criar essa matriz aqui no MATLAB, a gente vai entrar com esse comando lá, A é igual, colchete, a primeira linha toda, né? Então é 0, 1, 0, 0, para passar para a segunda coluna, usa ponto e vírgula, aí ponto e vírgula, 0, 0, 1, ponto e vírgula para jogar para a terceira linha, né? Separador de linha aqui, aí 0, menos 200, 30, e aí fecha a chavinha, o colchete, e dá Enter. Ele vai responder desse jeito aqui, lá. O comando você vai digitar aqui, né? Ele vai ficar assim, deu Enter, ele já vai te dar a matriz bonitinha assim. Então não vai botar os colchetezinhos aqui, né? Beleza? Aí para criar a matriz B, a mesma ideia. Como ela só tem uma coluna e não tem linhas, é uma linha e 3 linhas em uma coluna, a gente vai entrar com o comando 0,
que é o primeiro aqui, ponto e vírgula, para jogar para a linha de baixo. 0, ponto e vírgula. 1, fecha o colchete, enter, ele vai responder desse jeito. Beleza? Para fazer a transposta de uma matriz, daria para fazer essa matriz aqui, B, também fazendo transposta, né? Você vai colocar 0, 0, aqui a gente usou ponto e vírgula para indicar que está trocando de linha. Beleza? Aqui ele está trocando de coluna. E aí coloca um apóstrofo aqui no finalzinho, que ela já te dá a transposta dessa matriz de uma vez. E é a mesma dessa. Beleza? Aí fazendo a outra matriz, a matriz C, uma linha só, 3 colunas, 0, 100, 0, 0, fecha a chavinha, fecha o colchete. Ele vai te responder assim também. Aí, se a gente jogar esse comando aqui lá, depois que tenha criado as 3 matrizes, é só digitar esse comando aqui no prompt dele, ele já vai te responder com todas as equações matriciais, bonitinha, tudo já organizado, tudo certinho. Aí você consegue, tem comando ali para ele te dar, esse comando SS aqui é para representar no espaço de estado, né, considerando as 3 matrizes. Ele já vai te dar as matrizes bonitinhas aqui, as 2 equações matriciais aqui de espaço de estado. Foi aonde aquele outro programa que eu estava usando não respondeu. Eu não sei se foi alguma falha nele ou se ele não faz mesmo, eu vou procurar saber. Mas no MATLAB faz, eu lembro que eu já usei isso um tempo atrás, eu só tenho que reinstalar ele aqui. Mas ele faz. Dá, por exemplo, a representação de espaço de estado, a gente tem um comando próprio para poder fazer a conversão para função de transferência, ele vai te dar o passo a passo todo ali, já com a equação bonitinha no final lá, a função de transferência bonitinha. E para ele não interessa, a gente pode trabalhar com matrizes aí de qualquer tamanho aí, né? Ou seja, pode ter mais de 3, 4, 5, 6 variáveis, ele consegue trabalhar com isso aí fácil. Então, assim, não tem muito para onde correr, não, a gente vai ter que usar o MATLAB mesmo. Ou algum outro simulador que obedeça aos comandos dele, né? No livro do Pitágoras, que está no portal, tem bastante exercício lá. No final da unidade 2, na seção 3, ele tem uns exercícios usando MATLAB. E no capítulo 2 todo, usando MATLAB. No 3 também, a gente não tem para onde correr, não. Vai ter que usar esse cara. Então, precisa que vocês tentem instalar esse cara aí no computador de vocês. O MATLAB ou algum outro simulador que obedeça os comandos do MATLAB. Beleza? Eu estou procurando algum outro que seja mais fácil para instalar ou mais simples, mas eu ainda não deu certo. O que eu tinha achado aqui não deu certo. Eu não sei se ele não roda ou se a instalação deu problema. Eu vou reinstalar e vou testar de novo. É o Octave que chama. Ele é aquele software de código aberto, né? Então não tem licença, né, para uso gratuito. Só que ele precisa rodar. Se não rodar os comandos aí não adianta, não vai resolver o nosso problema. Tenta instalar o MATLAB. Vocês vão conseguir aí, pesquisar na internet aí como que instala, vocês vão conseguir instalar. A versão, eu tinha baixado a versão aqui de teste, versão 2019, era um arquivo gigante, 24 GB é inviável. Tem versões anteriores aí, 2015, acho que 2015, se eu não me engano, são 7 GB, ou 6 GB, não sei, alguma coisa assim. Já fica mais fácil de baixar, né? Tenta baixar e instalar esse cara pra gente fazer os testes. Porque a gente vai precisar, não vai ter jeito. A minha programação inicial era a gente ir pro laboratório, porque lá tem MATLAB instalado, dá pra gente fazer essas simulações todas lá. Só que com essa confusão aí da quarentena, né? A gente fica na mão nessa pendência aí de voltar às aulas presenciais. Enquanto isso, não tem jeito. A gente vai ter que partir para tentar fazer isso em casa. Eduardo, então a nossa última prova é voltada para o MATLAB?
Então, eu tava com a ideia de passar alguma coisa mais prática para vocês fazerem a simulação no laboratório e me entregar. Entendeu? Só Show. que depende de ter o MATLAB rodando, né? Se não tiver se a gente não tiver com a aula presencial, não tiver voltado, vai ficar meio complicado. A gente tem que tentar fazer isso em casa e me mandar. Para não precisar ficar fazendo isso na mão, né? Eu ia passar algumas situações lá para vocês simularem, para vocês fazerem a modelagem, simular e me dar a informação toda. Só que precisaria do MATLAB para fazer isso. Ou algum outro software que rode, né? Os comandos do MATLAB. Eu estou tentando achar algum outro aqui, além desse Octave, mas eu não encontrei ainda. Mas eu vou continuar procurando. Se eu achar, eu mando para vocês. Eu falei no início lá, mas tinha algumas pessoas que estão aqui que não estavam lá ainda. Existe uma versão do MATLAB que é para estudante. Você consegue baixar no site deles mesmo. E ela roda por um tempo lá sem precisar comprar a licença. Né? Eu não tenho certeza de quanto tempo é esse período aí que ele vai funcionar a versão do estudante. Tem que olhar lá, não lembro. Mas, de qualquer forma, a gente consegue encontrar outros meios aí para fazer esse camarada rodar também, né? Tô correndo atrás da versão alternativa, a versão gratuita desse cara. Alguma outra versão. Esse carinha, como é o nome dele? Octave. Ele foi desenvolvido para rodar no Linux. Só que tem uma versão dele que roda no Windows. E foi a que eu baixei. Testei uma série de comandos dele, funcionou tudo, usando os mesmos comandos do MATLAB, sem mudar nada. Quando chegou nessa parte de representação espaço-estado, ele não fez. Vou procurar saber ainda por quê. Eduardo, mas metade desse computador, se instalar o Linux nele, já para tudo. Não precisa instalar Linux, não, só o MATLAB. Esse programa que eu usei, o Octave... Mas você não falou que ele só roda no Linux? Não, o Octave é uma versão alternativa ao MATLAB que foi desenvolvida para rodar no Linux. Só que depois criaram uma versão dele que roda no Windows também, entendeu? Filé, porque o Linux ninguém aguenta baixo aqui não, nego. Não, meu computador que tá rodando Windows. Eu botei o Octave que rodou. Tá rodando Windows. Filé. Só que ele não obedeceu o comando que eu mandei ali. Fez uma série de testes que eu fiz com ele, funcionou, mas o comando que eu tentei ele não deu certo. Beleza? O restante do conteúdo da aula de hoje seria fazer as simulações lá de alguns sistemas no computador, mas a gente não vai ter como fazer isso hoje. Porque o programa não está rodando. Vou tentar baixar ele agora aqui no restante da aula, professor. Tenta baixar o MATLAB, pesquisa instalação do MATLAB, vocês vão encontrar diversas formas aí de instalar. É um arquivo pesado, não precisa ser a versão mais atual, não. Eu tinha achado a versão 2019, ela estava com quase 24 GB, muito grande. Tem a versão, se eu não me engano, 2015, ele tem em torno de 6 GB. 5 GB, alguma coisa assim. Já atende, porque a gente precisa aqui dar e sobra. Beleza? Aí fica de dever de casa para vocês aí, arrumar um jeito de instalar esse MATLAB e botar aí para rodar aí, que a gente vai precisar dele. Ô Eduardo, no caso, nessa oficial 2, não teria como você dar tipo uma quebrada, não? Tipo assim, um trabalhozinho valendo metade e outra parte escrita? Então, a oficial, teoricamente, a gente não pode fazer nada prático. Teria que ser uma prova na sala mesmo escrita. Isso nas condições normais lá, a gente tem na aula presencial, né? A minha ideia era a gente fazer tentar mesclar isso. Eu ia passar algum sistema para vocês simular e fazer alguns comandos lá, alguma coisa que a gente ia desenvolver para me entregar. E aí teria que fazer isso no laboratório usando os computadores de lá do laboratório, porque lá tem MATLAB instalado lá rodando. A minha ideia inicial era essa. E fazer uma prova escrita depois para complementar. Só que com a quarentena aí não tem jeito, né?
E eu acredito que até chegar a época da prova, a gente já voltou à aula presencial. Se não voltar até lá, a gente vai ter que tentar instalar esse negócio aí nos computadores aí nossos aí para tentar fazer isso de casa. Mas eu acredito que até lá já voltou. E no mais dúvidas? Eu tô enchendo paciência com esse negócio do MATLAB porque vocês viram ali aquele circuitinho simples ali com duas malhas, dois capacitores, um indutor e um resistor e uma fontezinha. Você viu que já dá trabalho para fazer aquilo na mão. Se pedir função de transferência dele, a gente teria que fazer aquele passo a passo com as matrizes lá, calcular a inversa, calcular a transposta, para poder chegar na função de transferência. E se der um circuito maior, ou com mais elementos ali que acumulam energia naquele circuito, colocar mais capacitor, colocar indutor, já não vai conseguir fazer na mão mais. E já vai precisar de auxílio de software para fazer. Ou se pega um sistema, um circuitinho daquele ali, a gente desenvolve e acha a função de transferência dele. E aí pede lá, por exemplo, eu quero a resposta desse sistema para se a gente injetar um sinal específico, com tal característica na entrada ali, qual que é a resposta do sistema? O jeito de fazer isso é via software, a gente não vai conseguir fazer isso na mão. No MATLAB a gente consegue fazer os cálculos todos, ele faz o cálculo todo, ele gera gráficos com resposta, com tudo, dá tudo detalhadinho pra gente, tudo bem detalhado, bem bonitinho. Só que precisa estar rodando, né? Tem que estar instalado e estar rodando. Beleza? Beleza, eu vou tentar baixar o MATLAB aqui então. Vou dar um jeito de baixar.